Landim deu uma longa entrevista pra gente, onde o tema era muito para falar que a torcida estava revoltada com os R$ 10 da cobrança, que daqui a pouco nós vamos discutir. Mas eu quero voltar para a última pergunta, que foi a única pergunta que saiu do assunto transmissão, cobrança e tal. Vamos ouvir essa última resposta do Landim sábado no Fox Sports Radio. Vamos ver. Ô Landim, seco, o Jorge Jesus fica ou volta pro Benfica? Ó, até rimou. Não, eu acho que claro que o Jorge Jesus tem sempre o direito de escolher o que ele faz da vida dele, mas por tudo que ele conversou conosco, pelo compromisso que ele assumiu com o grupo, por tudo, seria uma surpresa muito grande ele sair do Flamengo. Existe um projeto que já foi fechado com ele, com todos os jogadores dele, com os jogadores também, com a diretoria, para a gente ir até o final dessa temporada. Estamos todos juntos até o final dessa temporada, de preferência conquistando novos e importantes títulos para o Flamengo. Aí, as notícias de hoje, meus amigos Pascoal, Sormani, Facincani, Flavinho, mano. Cara, eu vou te falar, eu leio todo dia lá, faz tempo já que eu leio lá os jornais de Portugal. Os jornais de Portugal, principalmente o jornal A Bola, ele nunca descarta o Jorge Jesus voltar. Hoje, eu conversei com uma pessoa que não é ligada ao Flamengo, porque eu não consegui checar com ninguém do Flamengo. Uma pessoa que eu falei em Portugal me diz que Jorge Jesus, a pessoa me diz, acabando o Carioca, volta para o Benfica. Isso uma pessoa me disse, de Portugal. Eu não consegui checar porque liguei para um monte de gente do Flamengo e não consegui. Prova que sábado, eu ainda fiz essa pergunta para ele. Não, tá tudo tranquilo, mas sábado eu perguntei, ele fica? Ele falou, espero que fique. Agora há pouco saiu uma notícia que já está circulando aqui no Brasil, que o Benfica, né, que o advogado, né, porque o Jorge Jesus não tem um empresário, né, o Jorge Jesus tem um advogado que cuida dos contratos dele. Ele teve um agente, que foi o Bertolucci, o Juliano, que fez a vinda dele para o Flamengo. Mas ele tem um advogado, que se eu não me engano chama Bruno Macedo, que cuida das coisas dele. Saiu agora no UOL, saiu em vários lugares, cara, que o Benfica mandou o Bruno Macedo para cá com uma proposta. E diz muito, eu vou até ler aqui a informação que está no UOL, né? E antes das pessoas começarem a xingar... Está no Jornal Record também lá de Portugal. Não, gente, a gente não inventa história. Nós estamos repercutindo. Olha, eu vou ler aqui agora a notícia que está no UOL de hoje, de agora a pouco. Benfica manda a gente ao Rio por Jorge Jesus. Clube vê técnico balançado. A publicação está aqui, olha aqui, ó. O Benfica tem em Jorge Jesus sua opção número 1 para substituir Bruno Lage no comando técnico da equipe. De acordo com o jornal A Bola dá todo dia. Eu acho que a gente tem que respeitar um jornal tradicional que é local, que conhece muito mais, conhece 1 bilhão de vezes mais bastidores do Benfica, Jorge Jesus, do que nós aqui. Então temos que dar crédito. De acordo com o jornal A Bola, o clube português enviou ao Brasil o agente, que é o advogado dele, Bruno Macedo, pessoa próxima a Jesus e que terá a missão de convencer o treinador a deixar o Flamengo. A publicação afirma que uma primeira investida foi feita a Jorge Jesus há 2 semanas, quando o Benfica decidiu demitir Lage. De imediato, teria ouvido uma negativa do português. A esperança do Benfica, contudo, é que as incertezas sobre o calendário do futebol brasileiro convençam Jorge Jesus a deixar o Flamengo. E aqui diz que a postura do Benfica tem sido acompanhada de perto pelo Flamengo. Internamente, o clube admite que as conversas existem e vê Jorge Jesus balançado em voltar à Europa. Tá? O resto, eu vou repetir, o que eu conversei com uma pessoa de Portugal, tá? Eu não consegui checar com ninguém do Flamengo. Então não estou dizendo que a informação... é verdade. A pessoa de Portugal falou para mim
ele volta acabando o Campeonato Carioca. No sábado, por isso, Pascoal, que eu perguntei pro Landim, ele fica... Agora, com quem eu tentei falar hoje, não consegui resposta. Eu só tenho essa de uma pessoa de Portugal, Pascoal. Eu tenho visto isso e tenho lido isso, inclusive, nos jornais de Portugal. Ontem, no jornal Record de Portugal, também tinha essa mesma notícia, essa mesma informação ontem. Eu trabalhei no Jogo do Porto, pelo Campeonato Português, e estava buscando informações de quem ia jogar. Então é uma missão do jornalista ter todas as informações para o jogo. E no jornal Record eu li a respeito dessa situação, de que o emissário voltaria ao Brasil na tentativa de acertar o regresso do Jorge Jesus para o Benfica. E que seria feita uma outra proposta ao Jorge Jesus para ele retornar ao futebol português. Então eu li isso também no jornal Record de Portugal. Agora, cabe a ele decidir. O que vai acontecer no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, a gente não sabe, Benja. A CBF disse que vai jogar a partir do dia 9 de agosto. Você tem essa certeza? Você é capaz de afirmar isso, que em 9 de agosto todos os estados brasileiros estejam em condições do Campeonato Brasileiro ser disputado? Todas as cidades onde se disputa o Campeonato Brasileiro, você tem essa confiança de que elas estarão liberadas em 9 de agosto? Não sei. No Campeonato Paulista nem começou. Nem começou. Por quê? Porque ainda não tem a liberação das autoridades para poder voltar. O Campeonato Carioca foi o único campeonato no país que voltou. E a gente sabe que teve aquela pressão toda para poder voltar. Então, é o seguinte, eu não tenho essa certeza. O Jorge Jesus tem essa certeza de início do Campeonato Brasileiro? Também não tem. Tem a certeza do reinício da Libertadores da América, e ainda é pior, né? Porque a Libertadores da América você envolve os países, né? Os países, os estados e as cidades, e onde estão os clubes para a disputa da Libertadores da América. Então, isso também não está definido. A minha impressão sobre isso, o Jorge Jesus, se eu fosse o Jorge Jesus, eu não sairia. Se eu fosse o Jorge Jesus, eu não sairia do Flamengo. Mas eu não tenho essa certeza, confesso para você que eu não tenho essa certeza. Por que eu não tenho essa certeza? Por conta de todas essas instabilidades vividas no calendário brasileiro e sul-americano. Existem essas dúvidas. Então, eu, se fosse ele, não deixaria o Flamengo. Até porque ele tem um compromisso com os jogadores do Flamengo de voltar a disputar o título mundial. Não vai ter mundial nesse ano, vai ter no ano que vem? Não sei. Eu, se fosse ele, não sairia. Ficaria no Flamengo. Mas eu não boto a mão no fogo nesse momento, não. Já botei da outra vez e ele ficou. Dessa vez eu não estou botando a mão no fogo, não. Ô, Sormani, para mim não seria, eu vou ser sincero, eu não ficaria surpreso se ele fosse embora, não. Não ficaria surpreso, não. Gente, ele tem uma ligação muito grande com o Benfica. Muito grande. Muito grande. É tipo o Tite pro Corinthians, o Renato Gaúcho pro Grêmio. É o país dele, é a casa dele. E outra, ô Sormani, quando você não quer alguma coisa, tô mandando fulano aí, falando, chega, eu não quero ouvir, eu não quero, agora não. Agora não. Ninguém manda uma pessoa falar com a outra, propor um negócio, se a outra fala, não, beleza, não, deixa eu ouvir ainda. Então que tem alguma coisa aí, tem, Sormani. Por isso que no sábado eu fiz aquela pergunta pro Landim. Porque pra mim, faz tempo que eu tô falando, olha, ele vai ficar. Eu falei, não sei, cara, não sei. E outra coisa, Benja, eu não senti muita firmeza na resposta do Landim. Não sei se a gente tem condições de repetir a frase do Landim, a sua pergunta e a resposta dele. Ele não foi convicto e disse o seguinte, não, gente, esquece isso, vamos parar com esse negócio. Chega, já deu. O Jorge Jesus não vai sair. E aquilo que eu disse também, em nenhum momento o Jorge Jesus veio a público para dizer o seguinte, pare com isso, com essa especulação. Benfica, eu estou fechado nesse momento com o Flamengo, não vou voltar. Não tem. Nem isso por parte do Landim, nem isso por parte do Jorge Jesus. Então eu acho que a porta está bem aberta. Eu concordo com você. Libertadores pode não ter. A situação do nosso calendário em relação ao Campeonato Brasileiro é ainda uma situação indefinida, embora haja uma manifestação do presidente Rogério Caboclo no sentido que vai começar no dia 9, mas não se sabe se de fato vai acontecer. O Pascoal tocou nesse ponto e eu concordo com ele. Então acho que todas essas indefinições levam
a gente crê que, de repente, ele pode sair. Volto a dizer, o Landim não foi convicto na resposta dele, à sua pergunta no sábado, e em nenhum momento o Jorge Jesus veio a público dizer o seguinte: vou ficar no Flamengo e ponto. Não tem isso. Ô Murilo, o Sormani pediu para ouvir, dá para ouvir de novo aí a resposta do Landim no sábado sobre o Jorge Jesus? O Mano falar também? Nós estamos ajeitando. Ô Mano, eu tô aqui com a capa do jornal de hoje, da Bola. Tá lá de novo na capa. O Vieira, né, que é o presidente do Benfica, enviou o emissário ao Brasil para trazer Jesus. E tem a foto do Jorge Jesus. Mano, eu repito, mano, falei com uma pessoa de Portugal hoje. A pessoa falou para mim, ele, acabando o Carioca, volta pro Benfica. Foi uma pessoa de Portugal que me falou. Mas não, repito, para depois os caras falam, o Ben já tá. Eu falei, não consegui checar com ninguém no Flamengo. Ô, mano, mas então ouve aí a resposta do Landim do sábado, se Jorge Jesus fica ou não. Vamos ver. Eco, o Jorge Jesus fica ou volta pro Benfica? Ó, até rimou. Não, eu acho claro que o Jorge Jesus tem sempre o direito de escolher o que ele faz da vida dele, mas por tudo que ele conversou conosco, pelo compromisso que ele assumiu com o grupo, por tudo, seria uma surpresa muito grande ele sair do Flamengo. Existe um projeto que já foi fechado com ele, com todos os jogadores dele, com os jogadores também, com a diretoria, para a gente ir até o final dessa temporada. Estamos todos juntos até o final dessa temporada, de preferência conquistando novos e importantes títulos para o Flamengo. Ô, mano, bom, você estava no programa. Ô, mano, se o Flamengo for campeão agora, o que será? O Flamengo fica quanto tempo sem jogar também? Gente, nós estamos falando, tem chão de novo aí. Tem chão de novo aí. E eu não acho que é só por causa dessa indefinição, mano. Olha lá, isso é a capa da Bola de hoje, olha lá. Tá lá, o Porto quase campeão, né, que é o grande rival hoje do Benfica. Tá lá, Vieira enviou o emissário ao Brasil para trazer Jesus. Então, provavelmente ligou para ele, o cara pode ir aí? Se o cara não quer ouvir, fala, olha, pode falar? Agora não, esquece, vamos conversar no que vem. O cara tá aí. É o advogado dele, mano. Eu não sei, eu acho que Portugal tá mexendo demais com o Jorge Jesus, o Benfica mexe demais, e eu não ficaria surpreso se ele fosse embora depois do Carioca, não, mano. Mas, ô Benja, é aquela situação, posso fazer uma analogia? Eu sei que vocês detestam, mas o público gosta. O negócio é o seguinte, é aquela quedinha que você tem pela ex, mas você tem um compromisso com o atual, irmão. Você acabou de assumir um compromisso. É uma situação que você tem que respeitar. Nesse cenário aí, Benja, com todo respeito ao Jorge Jesus, eu até acho que ele está vivendo um dilema pessoal, talvez aí pensando na parte profissional, a cabeça dele deve estar um trevo. Mas sinceramente, Benja, com todo respeito, cara, ele pode estar se sentindo sozinho, ele pode estar triste pelo fato de não estar em Portugal, a família dele toda está lá, ele vive sozinho no apartamento no Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, um dos principais amigos que ele tem no Rio é você. Coitado dele, pra você ser um dos principais amigos dele, imagina o dilema que ele deve estar sofrendo. Mas o negócio é o seguinte, Benja. Com todo respeito, mano. É o momento, Benjamin, de surfar no sucesso, parceiro. É o momento do cara surfar no sucesso. O Jorge Jesus, ele nunca alcançou esse protagonismo profissional que ele tá tendo agora à frente do Flamengo. Agora é o momento, Benjamin, de fazer igual o Carlos Burli, mano. Dar aquela baixadinha no joelho aqui assim, ó, colocar a mãozinha pra frente, meu irmão, e descer a Big Wave, mano. O Jorge Jesus, se ele retornar agora para Portugal, Benjamin, com todo respeito, gente, analisa o Benfica lá no Campeonato Português. O Porto deve ser o campeão. Salvo engano, são 6 pontos a diferença aí do Benfica pro Porto. Mais uma vez aí o Benfica provando que é freguês do Porto. E agora a torcida do Benfica vai me odiar ainda mais. Mas é fato.
É fato, o Porto será o campeão português esse ano. Recentemente, agora, começo de junho, a torcida do Benfica apedrejou o ônibus lá, machucou jogadores, tem ameaçado atletas. O cara vai trocar um Flamengo hoje, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, ganhando o que ganha, para voltar para um clube ali que é um campo minado. Hoje o Benfica, Benjamin, por ser ano de eleição e tudo mais, os bastidores ali é como se fosse um barril de pólvora com o estopim aceso, cara. Tá louco. Jorge Jesus, aproveite o protagonismo que você conquistou na carreira, que você não teve até então. Você era um cara notado ali em Portugal, concordo plenamente, não estou desmerecendo sua carreira. Só que você nunca alcançou o estágio que você tem hoje no Flamengo. A chance de você ser campeão do mundo, inclusive aí pelo fato de termos um mundial, é o último, envolvendo aí um sul-americano contra um europeu só, porque daqui a pouco vão colocar aí 6 europeus, 4 sul-americanos, enfim, vai virar uma salada. Aí o sul-americano nunca mais vai ganhar um Mundial. Então o negócio é o seguinte, a chance que você tem de ganhar um Mundial, Jorge Jesus, é você assumindo esse compromisso com o Flamengo e honrando. E, Benja, por mais que ele possa rescindir o contrato e também quebrar o contrato pagando a cláusula rescisória, também é cumprir o contrato, mas isso daí é parte teórica, gente. Na parte prática, seria uma baita sacanagem ele acabar de firmar um acordo com o clube, abraçar os atletas, tamo junto, vamos seguir mais um ano e tudo mais, e do nada falar, não, tô com saudade de Portugal e vou embora. Eu respeito, é uma condição pessoal de cada um, mas sinceramente, se ele deu um aceite pro Flamengo tão recente assim, quebrar o contrato agora, Benjamin, eu acharia uma baita sacanagem, cara. O Dudu tem contrato com o Palmeiras também, tava lá. Não, mas peraí, é diferente, meu irmão. A última renovação de contrato do Dudu com o Palmeiras, ele fez um acordo com a diretoria que se pintasse uma proposta equivalente ao dobro do que o Palmeiras investiu na contratação dele, a diretoria do Palmeiras aceitaria negociá-lo. Isso daí é acordo, velho. O combinado não é caro. O Dudu, até o problema com a esposa dele, não queria ir embora. Quis agora. Ô, Flavinho... O que você está achando dessa história aí? Que tem alguma coisa? Tem, Flavinho. Olha, me chamou a atenção a declaração do presidente do Flamengo quando ele disse vamos até o fim desta temporada. Que eu me lembre, quando o contrato novo do Jorge Jesus foi anunciado, se falava em um ano. Portanto, do meio deste ano, né, 2020, até metade do ano que vem. O fim desta temporada para nós aqui do Brasil é dezembro, né? Então, eu acho que o presidente do Flamengo conta com o Jorge Jesus até o fim desse ano aqui. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mundial a gente está sem saber direito se vai ter. Se o Flamengo, e para disputar o Mundial, o Flamengo ainda precisa ganhar a Libertadores, né? Então, é bom lembrar isso. O Flamengo não é campeão da Libertadores de 2020, foi campeão em 2019. Cara, eu acho que tem, Benja. Eu acho que tem. É o que você falou. Eu não sei se foi você que falou, mas se estão mandando... Se o cara assim, tá completamente decidido a não voltar para Portugal agora, a cumprir o contrato que ele acabou de assinar, alguém telefona para ele e fala, tô indo aí. Ele fala assim, não precisa, bicho. Não precisa. Aqui eu vou ficar até o fim, pelo menos. Não vem. Mas se tem esse tráfego, gente que está insistindo e tudo mais, eu acho que tem alguma coisa. Eu acho também que se ele tinha tanta dúvida assim em relação ao futuro do futebol no Brasil, das coisas aqui no Brasil, talvez ele não devesse ter renovado com o Flamengo. Acho que renovar e se acontecer dele sair em 2, 3 meses, um mês, sei lá, eu acho uma coisa meio esquisita, mas também... temos de considerar que o Jorge Jesus voltou de Portugal para aqui para o Brasil, tomou contato com a situação do país, com aquilo que está acontecendo no futebol, inclusive, e pode ter percebido, falou, putz, será que eu devo ficar aqui mesmo? Tem uma chance lá em Portugal de novo? Não sei, Benja, eu acho que alguma coisa tem, senão não se estaria fazendo tanta espuma, tanta marola, né? Acho que o Flamengo corre o risco sim de perder o Jorge Jesus. E para finalizar, eu acho que se ele ficar no Flamengo é até o fim do ano, cara. O ano que vem, até pelas palavras do próprio presidente do Flamengo. Aí eu acho que não, Flavinho. Sabe por quê? Porque o Benfica precisa montar o time agora. Agora é a hora de montar o time para a temporada. E tem eleição
lá no Benfica para presidente agora também. Dezembro, para o Jorge Jesus não adianta nada. O Benfica vai contratar um treinador. Se o Jorge Jesus não for, será outro. É eleição. O cara não vai botar um interino, o cara não vai botar um qualquer. E o Jorge Jesus lá, pelo que eu vi, né? Eu sou sincero, eu nunca fui acompanhar o campeonato português. Mas depois que veio aqui, a gente começa a ver, ligar para um, ligar para outro. O Jorge Jesus é um cara ultra, hiper, mega conceituado lá dentro do Benfica. É a mesma coisa que o São Paulo falava, vamos buscar o Muricy. Pô, Muricy, a unanimidade, né? E por isso que eu falo toda semana, olha, tá lá, e os caras, pô, tá plantando. Eu falo, não tô plantando não, cara. E repito, Flavinho, falei com um cara de Portugal hoje. Mas, Benja, por que o cara não falou. Por que o Landim falou só até o fim do ano? Eu não entendi isso, então. Ele falou só até o fim... Não, então por que o Landim falou apenas até o fim da temporada? Mesmo tendo um contrato assinado até metade do ano que vem. Isso também me soou estranho, entendeu? Porque o que eu entendo é o seguinte, quando eu falei aqui, o contrato do Jorge Jesus com o Flamengo é igualzinho do ano passado. Igualzinho, tudo igual. Se é tudo igual, em dezembro tinha um período de uma janela, ok? Que ou o Flamengo podia mandar ele embora ou ele podia sair, se quisesse, sem ninguém pagar uma multa pro outro. Então, quando ele não fala dezembro mais, fala final da temporada, porque a temporada vai esticar até provavelmente fevereiro ou começo de março. Se tudo der certo, fevereiro. E aí ele coloca isso, talvez tenha aquela janela também igual dezembro. Mas repito, Flavinho, falei com o cara de Portugal hoje. O cara não falou pra mim, olha, não, a pessoa foi pra mim seco. Falou, acabando o Campeonato Carioca, ele vai embora. Eu falei, não é possível. O cara falou, então você vai ver. Essa é uma opinião, uma informação que o cara deu pra mim. Repito, não consegui falar com ninguém do Flamengo hoje. Pipo, pra mim, não, te juro que não seria uma surpresa. Todo dia o Jorge Jesus é notícia lá em Portugal. Todo dia você abre lá os sites, os jornais, lá tá lá. O Benfica quer o Jesus. Pô, mas o Jesus já renovou. A história não cai de paraquedas não, hein, ô Facicano? Não, Benjamin, não. A gente achar que ele pode permanecer é uma coisa, mas a gente não pode deixar de olhar uma informação que ela é real em Portugal, em Lisboa, lá na SAD do Benfica, né? E SAD é a Sociedade Anônima Desportiva, lá que é como eles chamam a administração dos clubes portugueses em alguns casos. Então, é o seguinte, o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica, ele está politicamente muito desgastado em relação à oposição do Benfica, tanto é que já se cogita muito, inclusive, de que as eleições do Benfica possam ser antecipadas para agosto, setembro, para que evite um reinício de temporada com mais gastos do que o necessário no clube, que vive uma situação, não vou dizer confortável, mas uma situação ok em relação a Porto e em relação ao Sport, né? E aí, no caso, a oposição se preocupa muito com esse desespero que, de novo, o Luiz Felipe Vieira possa ter em querer formar um time, em sair contratando e tudo mais, e vamos que vamos, porque o Benfica gostaria de dar um passo maior do que tem sido nesses últimos tempos, apenas de ser uma equipe que briga dentro do certame português. Então, o Jorge Jesus para o Luiz Felipe Vieira, além de ser uma carta de segurança, ele é meio que assim um abafa para o torcedor que está cobrando demais da presidência do Benfica por melhores resultados e também por uma certa responsabilidade nos investimentos que o Benfica na gestão do Luiz Felipe Vieira não fez, entendeu? Então o Jorge Jesus é você trazer um cara que dá uma apaziguada nessa crise recente que a gente tem visto de torcedores querendo pressionar jogadores e treinador e praticamente tiraram o Bruno Lage do comando, enfim, os protestos contra a diretoria. Então o Jorge Jesus é uma bola de segurança que é muito grande, que não chega com a interrogação de qualquer outro nome que esteja hoje disponível no futebol europeu. Então, o que a oposição espera ao mesmo tempo é que ele tenha um pouco de responsabilidade nesse tipo de desespero para contratar um novo técnico e fazer o planejamento financeiro. E, por outro lado, ele sabe que é uma cartada muito segura de trazer o Jorge Jesus e ganhar a reeleição que ele vai disputar
neste segundo semestre, né? A princípio, as eleições lá estão marcadas para outubro, mas podem ser antecipadas para agosto. Então, para o Luiz Felipe Vieira, virou uma questão de honra trazer o Jorge Jesus. Por isso que ele tem forçado a barra aqui, com empresários que têm vindo ao Brasil e principalmente representando o Benfica para demovê-lo da ideia de permanecer aqui no Flamengo. Ele teria conversado com o empresário e numa das conversas, Benjamin, acho que você chegou a ler isso também, de que ele deu um prazo para o Jorge Jesus. Eu quero uma resposta até a próxima quinta-feira, até a próxima sexta-feira, no caso dessa semana, justamente no jogo, no dia seguinte que pode encerrar o Campeonato Carioca, em caso de título do Flamengo, né, que aí casa muito com o que você está falando, de que acaba a competição, ele volta para Portugal, ou seja, se acaba a competição na quarta-feira, a resposta pedida é até quinta-feira, portanto, o Jorge Jesus nessa semana pode dizer adeus ao Flamengo, segundo as informações que a gente tem lido, e isso eu li no jornal O Jogo, que é o concorrente do A Bola, que ao mesmo tempo concorre com o Record, são os 3 principais jornais de Portugal e todos eles são muito bons. E tem uma outra questão, e aí é o que eu acho que pode ser uma ilusão por parte do pessoal em Portugal, né? Eles têm essa solidez em relação a tentar contratá-lo agora, mas eles trabalham muito com a hipótese do seguinte: não se sabe quando que vai começar o Campeonato Brasileiro, porque os estaduais ainda não têm data para recomeçar, exceção o Campeonato Carioca que está terminando. Eles falam que a Libertadores ainda segue com uma indefinição em relação à data, mas a Conmebol já trabalha fielmente para que em setembro a Libertadores recomece, de que não vai passar de setembro, que a Conmebol está buscando todas as garantias em todos os países da América do Sul para que haja um protocolo ou para que tenham-se novos protocolos ainda mais ferrenhos e de segurança e de aeroportos e de que as equipes não vão passar pelos saguões e tudo mais, para que a Libertadores aconteça de uma forma muito segura. Então, com a Libertadores e o Brasileiro recomeçando em agosto e setembro, aí dificilmente o Jorge Jesus ficaria nessa indefinição do futuro dele no Flamengo, né? Então, como a gente aqui tem essa informação de que em setembro tudo volta, eu fico com essa possibilidade de que o Jorge Jesus vai continuar no Flamengo e terminar o contrato dele. Mas, por outro lado, Portugal trabalha com a força do dinheiro e principalmente com o desespero político do Luiz Felipe Vieira. Ô, Sormani, se você for ver, agora é a hora. Porque o Flamengo campeão, o Flamengo ganhar a Taça Rio quarta-feira contra o Fluminense, o que é o mais provável que aconteça, né? Que se o Flamengo não ganhar na quarta, na minha opinião, hoje é uma grande zebra. O Flamengo tem de novo 30 dias parado, só treinando, porque teoricamente, né, como disse o presidente da CBF em uma entrevista para o Globo, o brasileiro volta dia 9 de agosto. Né? Quarta-feira é o quê? Dia 8 de julho? 8 de julho. Então você tem um mês parado. 8. O Campeonato Português acabou para o Benfica. Quer dizer, teoricamente é a hora do Benfica ter o tempo dele para montar o time para a próxima temporada e é o tempo que o Flamengo teria para arrumar um outro treinador, afinal tem um mês aí sem jogar.